Torcida tricolor, nesse vídeo aqui tem muita notícia sobre o Fluminense, notícia do Brasileirão, rodada passando, rodada já está finalizada, e temos notícia também na Copa do Brasil. Amanhã tem oitavas de final e é logo um Fla-Flu, né? Para a gente já começar bem essa fase da Copa do Brasil, já com um jogo grande, jogo muito importante. A gente vai falar tudo isso nesse vídeo aqui, tá? Então, primeiramente, muito obrigado a você que está assistindo aqui a Central, muito obrigado pela sua audiência e, claro, eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar por dentro de todas as notícias que a gente vai trazer aqui hoje, tá certo? Antes de a gente começar o vídeo, eu peço para você que está assistindo deixar o like, tá? Aqui embaixo do vídeo, aqui embaixo do player do vídeo, tem um botãozinho aqui, ó, do joia. Se você puder clicar ali, você vai ajudar muito a gente que todo dia está aqui trazendo conteúdo, compilando as principais notícias do Fluminense para você, tricolor, encontrar tudo em um só lugar. Então, contamos aqui, né, com a sua ajuda, com o seu apoio, com o like e faço, né, aquele convite de todo o vídeo, né, para você deixar o seu comentário falando da cidade, o estado, o bairro, o país, quem sabe de onde você está falando. Gosto muito de saber essa informação e quero aproveitar até o momento para mandar um abraço para a galera que comentou nos últimos vídeos. Quero mandar um abraço aqui para o Joanilson Queiroz, de Campo Grande, aqui no Rio, zona oeste do Rio de Janeiro, o Jailson, de Santa Maria, lá no Distrito Federal, e o Manuel, de Duque de Caxias, né, aqui na Baixada Fluminense. Galera em peso aqui, né, assistindo a Central, dando essa moral e deixando, claro, o comentário com o lugar de hoje está assistindo, nomezinho, comentário, e eu mando sempre um abraço aqui no começo dos vídeos. Vamos partir para as notícias agora aqui, porque a rodada do Brasileirão finalizou e ela foi muito boa para o Fluminense, gente. Ela foi uma rodada muito boa. Por quê? Porque o Fluminense venceu o seu jogo, claro, fez a obrigação, 2-0 contra o Cuiabá. Aquela partidinha protocolar, né? O Fluminense não deu o show, mas também não sofreu perigo. Vence o Cuiabá por 2-0. Destaco aqui, né? O Fluminense não ter tomado gol mais uma vez, defesa do Fluminense sendo cada vez mais sólida. E a gente teve o Palmeiras tropeçando com o Bragantino. O Palmeiras empatou em 1-1 com a equipe lá do interior de São Paulo, deu uma tropeçada, a gente grudou neles ali na tabela. E o líder do campeonato, Botafogo de Futebol e Regatas, né, o Botafogo do Rio de Janeiro, tomou de virada 2-1 do Goiás. Saiu na frente com o gol do Chiquinho Soares, tomou a virada. O Botafogo, que era líder, estava super embalado, 5 vitórias em 5 jogos, perde lá em Goiânia. E, enfim, Fluminense consegue encurtar a diferença para o líder. Fluminense, com a vitória, chegou a 13 pontos. O Palmeiras, com o empate, parou nos 14. E o Botafogo, com a derrota, também parou nos 15. Vale lembrar que a próxima rodada tem Fluminense e Botafogo, né? Então tem um confronto direto, beleza. É mando do Botafogo, o jogo é no Engenhão, tem lá toda a questão da grama sintética, que, enfim, pode dar uma favorecida ao Botafogo, pode ajudar eles, pode dar uma vantagem nesse jogo, mas a gente tem a chance de, vencendo esse jogo, passar o Botafogo, e não só isso, né? Passar o Botafogo e assumir a liderança. Palmeiras, na mesma rodada, enfrenta o Santos, também é um clássico paulista. Se o Palmeiras tropeçar contra o Santos, empate ou até mesmo uma derrota, e o Fluminense consegue vencer o Botafogo, a gente já assume a liderança nessa sétima rodada. Então foi uma rodada muito, muito boa para o Fluminense. Eu não digo que ela foi perfeita, porque se você olhar para baixo da tabela, né, o Cruzeiro goleou o América Mineiro, está com 12 pontos, grudou no Sul. E o Atlético Paranaense conseguiu uma virada no finalzinho contra o Coritiba, venceu por 3-2 e também, né, assim como o Cruzeiro, chegou aos 12 pontos, grudando ali no Fluminense, que tem 13. Tem muito campeonato pela frente, meus amigos, mas é sempre bom estar lá em cima. É melhor estar lá em cima do que estar lá embaixo, gente. Isso é a regra normal da vida. Eu não vou muito naquela linha da galera, vocês estão comemorando coisas que não importam, ficar na frente do campeonato. Quanto mais cedo o Fluminense ficar líder, para mim é melhor. Tem que ficar o máximo possível lá em cima. Significa que a gente está melhor do que os outros, aí é só manter. É melhor você manter do que você correr atrás do prejuízo. Eu enxergo dessa maneira, então considero a rodada muito boa, só não foi perfeita porque Atlético Paranaense e Cruzeiro venceram e grudaram ali no Flu, né, dando, enfim, não deu aquela respirada ainda, mas, claro, aí nesse quesito vale essa máxima, né? Tem bastante campeonato pela frente para a gente garantir essa vaga na Libertadores, isso não deve ser problema por conta desses dois resultados, mas, claro, era melhor, né, que não tivessem vencido, para a gente já estar aí a, o quê? 3 pontos do quarto colocado, seria melhor do que estar a 1, mas sem problema, sem crise, o importante é olhar para frente, olhar para cima,
Palmeiras e Botafogo tropeçando. Isso é ótimo, Fluminense, que cumpriu o seu dever de casa, tá certo? Vamos partir para a próxima notícia aqui, que eu quero falar de Copa do Brasil, mas não sem antes lembrar vocês que estão assistindo a Central de conferirem o link da descrição desse vídeo e o link do comentário fixado, porque lá tem a parceria da Central com a Centauro, a maior distribuidora de material esportivo da América Latina, é parceiro oficial da Central. E a gente presenteia você, brinda você com um cupom de 10% de desconto, Central 10. Você, produto que você quiser lá da Centauro, corre lá, bota Central 10, você ganha 10% de desconto na sua compra, o que é sempre muito bom, né? O descontinho sempre vai bem. Então corre lá e aproveita, porque eu quero falar agora sobre a Copa do Brasil. Meus amigos e minhas amigas, enfrentaremos o Flamengo. Já estamos aí, né, com a confiança lá em cima, vencemos bem deles na final do Campeonato Carioca, temos vencido o Flamengo com muita frequência, agora a gente enfrenta na Copa do Brasil, né? Jamais havia tido um enfrentamento entre Flamengo e Fluminense na Copa do Brasil, essa é a primeira vez, a gente tem mata-matas sem ser o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca tem muitas finais, e a maioria com vitória do Fluminense, inclusive, mas fora isso, havia só enfrentamento na Sul-Americana, teve em 2009, a gente acabou passando, em 2017 a gente foi eliminado, e agora tem na Copa do Brasil, a gente pegando o Flamengo nas oitavas de final, e já de olho nessa partida, o nosso adversário tem uma lista imensa de desfalques. Quem assistiu o Flamengo e Bahia deve ter tomado um susto, né? Com o Sampaoli fazendo 5 mudanças para o segundo tempo. No intervalo ele trocou 5 jogadores. E o Sampaoli alegou que todo mundo que saiu, saiu por lesão. Tá? Saiu o Davi Luiz, saiu o Thiago Maia, saiu o Matheus França, saiu o Everton Cebolinha e saiu o Matheus Cunha, goleiro. Todo mundo, segundo o Sampaoli, saiu por lesão. Não saiu por opção técnica, não. Saiu por lesão. E o Flamengo postou, né, nas suas redes sociais atualizações do boletim clínico dos atletas. Né? Ele falou que o Everton Cebolinha teve um entorse no tornozelo esquerdo, o Matheus França sofreu uma pancada no joelho, o Davi Luiz dores no músculo posterior da coxa direita e o Matheus Cunha teve dores no quadril e na coxa direita. O Thiago Maia, que fez, o motivo da saída dele foi apenas um desgaste para ele pedir ser substituído, né? Não chega a ser nenhuma lesão, mas você pega aí dos 5 jogadores, 4, Flamengo detectando algum grau de lesão. São jogadores que podem preocupar para eles, né, nesse confronto de amanhã pela Copa do Brasil, os jogadores que podem, porventura, acabar não estando à disposição do Sampaoli. Claro, algumas lesões aqui citadas, como por exemplo uma pancada no joelho, é uma coisa mais fácil de se recuperar, né? Basicamente, o jogador se regenerar, parar de sentir dor e conseguir jogar. Talvez não seja problema. Mas outras lesões, como entorse no tornozelo, é uma coisa um pouquinho mais pesada, pode fazer com que o Everton Cebolinha, por exemplo, fique de fora do jogo. Fato é, até o momento não há confirmação de quem vai desfalcar ou não o Flamengo nesse jogo, dentro dessa lista dos 5 jogadores que saíram no intervalo. Mas a gente tem a certeza de que Pedro e Gerson não jogam, né? Os dois formados em Xerém não jogam, são desfalques certos ali do Flamengo. O Sampaoli vai ter que se virar nos 30, porque esses dois estão certos que não jogam a partida de amanhã. Né? E isso, claro, acaba sendo uma boa notícia para a gente. Né? São jogadores que eram titulares do Flamengo. Boa notícia, claro, jamais comemorando lesão, tá, gente? Mas são jogadores que eram titulares do Flamengo e que agora não vão jogar, não vão estar indisponíveis, eles vão ter que botar jogadores que, bom, na concepção deles são piores, já que são reservas, tá? Do nosso lado, claro, a gente também não está no momento, assim, né, fantástico nesse quesito de lesão. O Alexandre, a gente sabe muito bem, né, se machucou contra o Cruzeiro, a tendência que fique aí uns 2 mesezinhos fora, é preocupação. Tem o Keno também que se machucou contra o River Plate e não será opção. Enfim, alguns problemas que o Fluminense tem. Mas, por outro lado, né, a gente vai ter 2 reforços para essa partida. Formação do portal Saudações Tricolores, através da Rádio Melão, dá conta de que o Martinelli e o Samuel Xavier treinaram normalmente com a equipe nesse último domingo, também conhecido como ontem, no CT Carlos Castilho, e vão estar aptos à partida. A questão agora para o Fernando Diniz é saber se eles vão poder jogar 90 minutos, se eles vão, quanto tempo, né, eles vão aguentar estar em campo. O Martinelli, por exemplo, é o substituto natural do Alexandre. Na real, o Martinelli era o titular da posição. O Martinelli machuca no primeiro jogo da final, comecinho de abril, 1º de abril, dia 1º de abril ele se machucou, e aí o Alexandre tomou a vaga.
Agora, com o Alexander fora, a tendência natural é que o Martinelli entrasse no time. Será que ele vai poder jogar os 90 minutos? Será que o Martinelli vai poder ser titular? Eu, particularmente, tenho o palpite de que talvez o Diniz não opte por isso, porque é um tempo bem alto, assim, que o Martinelli está de inatividade, né? Então talvez não valha a pena já colocar de cara. Agora, Samuel Xavier teve lá dores na coxa contra o Vasco, foi isso, contra o Vasco da Gama, foi poupado contra o Cruzeiro, não jogou também contra o Cuiabá, volta contra o Flamengo. Esse sim, imagino, tá, que seja titular na lateral direita. É um reforço importante para o time. Não que o Guga esteja mal, né? Não achei ruim a partida do Guga contra o Cuiabá, mas o Samuel Xavier é o titular da posição, então é sempre interessante tê-lo de volta. Tem a opção, se o Diniz achar que o Guga é melhor, o Guga dá conta do recado. Se o Diniz quiser botar o Guga, ele pode, mas ele também pode botar o Samuel Xavier, isso é muito bom, né? Você ter a opção. Acho que o essencial para o treinador é sempre ter a opção, e aí ele decide, né, o que vai fazer ou não. Keno, então, segue de fora, Alexander vai demorar um pouquinho para voltar, mas Martinelli e Samuel Xavier retornando à equipe do Fluminense, fazendo com que a gente não precise, né, ter aquele momento como a gente teve contra o Cuiabá, a gente teve praticamente um time misto, né? Sem ter poupado o jogador. Não foi porque o Fluminense está poupando atleta, não, é porque realmente tinha jogadores machucados e suspensos, né? Vale lembrar que o André não atuou no final de semana porque tinha sido expulso contra o Cruzeiro. Não tem problema de lesão nem nada, atuará normalmente, né? Será titular contra o Flamengo amanhã. Ele que é o nosso principal jogador, principalmente ali na área defensiva, né? O melhor volante do país, fez muita falta contra o Cuiabá, contra o Flamengo, contra o nosso filhote, vai estar disponível e vai atuar. Tá certo, galera? Essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor, que está nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência, por me assistir até aqui. Reforço o pedido, se você não deixou o like ainda, dá o joinha aí, dá essa moral pra gente e deixe seu comentário. Quem perde mais com os desfalques? Flamengo, sem Pedro e Gerson já confirmados? Ou Fluminense, sem Alexander e Keno? Comenta aí, vamos trocar essa ideia. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aos seus tricolores. Tamo junto.